O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou em entrevista à jornalista Vera Magalhães, aqui da Jovem Pan, que não há acordão entre ele e o presidente Jair Bolsonaro e nem com os chefes do Legislativo, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Nós temos 2 trechos importantes aqui separados dessa entrevista. O primeiro deles trata justamente daquele inquérito sobre as supostas fake news e ofensas. Solta aí, Robson. Veja bem, todos os poderes têm a prerrogativa de abertura de inquérito. Dentro da Câmara dos Deputados há essa prerrogativa por parte da mesa da Câmara, dentro do Senado da República a mesma coisa. Algo acontecendo no Palácio do Planalto, vai ser aberto um inquérito. Todas as instituições têm o poder de abrir inquérito para investigar questões que envolvem a sua existência e a sua, exatamente, defesa. E está previsto no regimento do Supremo Tribunal Federal a possibilidade desse inquérito. Esse inquérito foi extremamente essencial exatamente para preservar o Supremo daqueles que pediam a extinção do Supremo. Ora, isso é um atentado à democracia, isso é um atentado à Constituição. Não existe, desde a democracia moderna que nós conhecemos, um país republicano que não tem uma Suprema Corte. Cada vez mais se expandiu pelo mundo afora. Até o Reino Unido, que não tinha Corte Constitucional, criou. Exatamente. E acabou de dar uma decisão bastante... E que acabou de dar uma decisão extremamente importante no país. Contrariando até a rainha. Contrariando, inclusive, a própria rainha. Ou seja, por quê? Para a manutenção, ali no caso específico, do parlamento. Então, veja a importância que tem uma Corte Constitucional. Então, muitas vezes, obviamente, que pessoas ficam insatisfeitas com essa ou aquele posicionamento. Numa ação judicial sempre há 2 lados, por exemplo, no mínimo. Então há os que gostam, os que não gostam. Muitas vezes quem gostou de uma decisão do Supremo hoje, numa outra questão amanhã pode até ficar descontente. Mas o fato é que é uma instituição essencial. E voltando ao inquérito, o inquérito descobriu ameaças gravíssimas, inclusive na Deep Web, que é exatamente aquela web, eu não entendo muito bem disso, mas onde ocorrem ali relações que tentam ser relações absolutamente escondidas, inclusive com armação de atentados. Então isso é fundamental, foi absolutamente necessário e, por exemplo, no que diz respeito a ofensas, injúrias, difamação e movimentos que não são movimentos de liberdade de expressão, são movimentos de atentado à democracia e ao Estado Democrático de Direito, o inquérito conseguiu diminuir isso de maneira extremamente ampla, ou seja, preservando as instituições. Muito bem. Para vocês que ouvem o presidente do STF falar ou assistem, muitas vezes vocês podem pensar assim, ele falou ali que está previsto no regimento interno. Em qual artigo? Porque esse pessoal é craque em falar assim, não, isso está previsto na Constituição, isso está previsto no regimento, isso está previsto no Código do Processo Penal, isso está previsto na Lei de Delação Premiada. Aí você vai checar, não está previsto exatamente isso, coisíssima nenhuma. Mas eles dão aquela embromada, aquela enrolada, que é para tentar fazer aquilo que eles querem com base numa suposta lei. Então, eu fui lá ouvindo aqui a entrevista 1 hora atrás, foi exibida no programa 3 em 1 anterior ao nosso, fui olhar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, diz lá o artigo 43, no qual o presidente da Corte, Dias Toffoli, se baseou para abrir esse inquérito. O que diz exatamente o artigo 43 do regimento interno do STF? Abro aspas. Olha a primeira parte desse artigo. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Vou repetir a parte inicial, Augusto Nunes. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Deep Web é sede ou dependência do tribunal? O Toffoli falou assim, eu não entendo muito bem disso. Bom, você deve entender que o que está lá na internet não está na sede ou dependência do tribunal só porque aparece no seu computador, né, presidente do Supremo Tribunal Federal? Então, o que diz esse artigo aqui? Que se, por exemplo, e aí que está a grande questão que une as 2 principais pautas do dia e desse programa. O que está dizendo o regimento? É que se, por exemplo, o Rodrigo Janot
entrar lá no Supremo Tribunal Federal e matar o Gilmar Mendes, aí sim o presidente do Supremo instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. O que ele fez no inquérito, atribuiu ao ministro Alexandre de Moraes. Só que não é o caso. Tá entendendo, Augusto? Não é um crime cometido na sede ou dependência do tribunal. E ele ainda falou, é na Deep Web e estão falando em extinção do Supremo Tribunal Federal. O que querem dizer com extinção? O que querem dizer com ameaça? É uma ameaça que é de fora para dentro, ainda que seja uma ameaça de explodir lá o Supremo Tribunal Federal. Isso é função, não é do presidente do STF fazer essa investigação, é dos devidos órgãos competentes. E aí a polícia vai lá. Então você está entendendo como eles distorcem o regimento para fazer aquilo que querem, inclusive censurar um veículo de comunicação que revelou uma informação incômoda? Esse é o Dias Toffoli, vai fazendo gambiarras e tendo esse tipo de argumentação absolutamente cínica, Augusto. Felipe, você está aí muito exigente com o sujeito que foi reprovado 2 vezes na tentativa de ingressar no magistério paulista. Ele não é juiz. E é por dizer coisas assim que ele foi reprovado. Vamos providenciar aqui a 3ª reprovação. Você já começou a mostrar quem é o Dias Toffoli. Mas veja bem, ele fala: foi criada a Corte Suprema inglesa, que contrariou a rainha. Tal. É o seguinte, o pedido feito pelo Boris Johnson é automaticamente atendido pela rainha segundo a legislação inglesa, que ele desconhece, não conhece nem a brasileira. Então, essa corte não desautorizou a rainha, mudou uma regra que existia, a rainha se limitava a cumprir, a rainha não fez nada de equivocado. O atendimento ao pedido feito por ele, não vou me estender aqui sobre esse caso, só vou dar um exemplo que eu dou de passagem, é automático. Ele não sabe disso. Ele não sabe disso tudo que falou o Felipe, e eu lembro que ele é um sujeito que acha normal, contou isso rindo, acha normal fazer o que ele fez quando já advogado formado, que foi roubar um processo, que era um processo que resultaria no despejo de um prédio, uma ação de despejo. Eles roubaram, ele conta rindo. Isso aí que preside o Supremo não tem condições de presidir uma reunião ali de condomínio. Zé Maria Trindade. Olha, Felipe, a história é a seguinte: é verdade que o Supremo o Supremo se deu a competência de fazer inquérito interno. Por quê? Em 2017, mais exatamente 9 de fevereiro de 2017, o Supremo Tribunal Federal editou normas e incluiu no regimento essa possibilidade de criar a Polícia Judiciária. Isso não existia. Criou uma polícia. O Supremo se deu o direito de criar a polícia. Criando essa polícia, que na verdade são seguranças, ele determinou ali funções para a polícia, inclusive de abertura de inquérito. Não passa disso. Um inquérito. A partir daí, isso tem que ser entregue a uma delegacia. Eu sei, porque acompanho muito bem casos na Câmara dos Deputados, existem vários casos que acontecem na Câmara dos Deputados, só que na Câmara e no Senado Federal, os policiais legislativos federais são constitucionalizados. Está lá na Constituição. É bom lembrar que a Constituição de 88 foi promovida, discutida e criada à sombra da ditadura militar, e os constituintes tinham horror à possibilidade de uma invasão no prédio do Congresso Nacional. E aí, na própria Constituição, criaram ali a Polícia Legislativa com todas as funções. E a ironia, e eles estão usando isso para aposentar mais cedo, porque policial tem risco de vida e se aposenta mais cedo. Mas isso é outro debate, é sobre previdência. Eles aposentam mais cedo por serem policiais. E lá tem uma delegacia, sim, é verdade, tem um inquérito. Então, quando acontece alguma coisa, houve suicídio lá, houve crimes de drogas, tem polícia secreta dentro da Câmara dos Deputados, São grupos que a gente acha que é segurança, mas, na verdade, são policiais legislativos federais. É verdade. Mas eles fazem inquérito quando acontece lá uma briga, quando acontece um dano
o equipamento público, roubo, tráfico de drogas, tudo isso tem lá, né? Aquilo ali é uma cidade. Então, só para comparar, aí eles levam para um tipo de delegacia que existe lá, fazem ali o inquérito, tomam os primeiros depoimentos e entregam para a polícia. Isso no Congresso, onde existe uma polícia constitucionalizada, está lá na Constituição. No Supremo não há esta constitucionalização da polícia do Judiciário, mas foi criada em 2017. O Supremo se autodeu essa criação. Tá bom, aí vamos forçando muito que faça o inquérito. Se houver alguma coisa ali dentro, e isso está muito claro, dentro do Supremo, voltando ao Congresso. A coisa é tão dentro do Congresso que o porte de arma para policiais legislativos não foi, agora já está regulamentado, mas não foi regulamentado para que a arma da Câmara, as pistolas e os fuzis da Câmara, fossem usados por agentes fora da Câmara dos Deputados. E policiais daqui do Distrito Federal chegaram a dizer que se pegassem policial legislativo federal armado, iriam enquadrá-lo, porque o porte não configura a possibilidade de andar por aí armado. Para você ter uma ideia de como é limitado esse tipo de polícia, é um tipo de polícia controlado ali no interior. Esse caso não tem nada a ver, não tem nada praticado dentro do Supremo. Você foi muito feliz, Felipe, ao lembrar desta parte do regimento, não é a Constituição, que trata deste assunto. Então, e o que fazer com esta coisa que ele chama de inquérito depois? Ele tem que mandar para uma delegacia de polícia. A Procuradoria-Geral da República agora trocou, ninguém sabe, né? A Procuradoria anterior já dizia que eram imprestáveis e que não ia fazer nada e pediu para suspender o inquérito. Zé, só queria registrar aqui que o Toffoli acaba de ser reprovado do concurso de ingresso da magistratura pela terceira vez. Exatamente, como aliás o Lewandowski foi reprovado aqui, entre aspas, a gente está ironizando, no exame da OAB, claro, quando ele fatiou a votação do impeachment. Eu peguei uma questão de exame da Ordem dos Advogados do Brasil, em que o Dias Toffoli teria errado aquela resposta, né? Mas é claro que a gente sabe que houve interesses políticos de manter os direitos políticos de Dilma Rousseff, mas felizmente ela foi chutada no sentido figurado também nas urnas pelo povo de Minas Gerais, não conseguindo se eleger senadora. Então, repito, o Dias Toffoli dizer que o inquérito aberto por ele está a possibilidade de abrir inquérito como ele abriu nesse caso está prevista no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, é mentira, é fake news. Então, quer dizer, você abre um inquérito contra supostas fake news, argumentando com base em fake news. Então, o artigo 43, repito, fala de infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. E aí eu volto aqui ao caso do Rodrigo Janot. Mesmo nesse caso, prestem atenção, esse inquérito já estava aberto de uma maneira que eu estou aqui analisando, mostrando para vocês que é ilegal. Aí o Gilmar Mendes foi e aproveitou que esse inquérito já estava aberto e dentro dele pediu ao Alexandre de Moraes que mandasse lá a PF para fazer busca e apreensão, tirar a arma do Janot, ficar longe dos ministros do Supremo, mais de 200 metros, aquela coisa toda. O que era a situação regular nessa hipótese? Mesmo assim teria que ser avaliada, como eu vou te explicar. Era após a confissão do Janot, na hipótese de isso se enquadrar nesse artigo 43 do regimento interno do STF, aí sim o Dias Toffoli instaurar esse inquérito, porque o Janot entrou lá com uma arma, engatilhou a arma, mas acabou desistindo. Aí o Alexandre de Moraes, haveria, na verdade, um processo legal para a escolha do relator, isso parece também que foi burlado, e aí sim se tomaria uma decisão sobre busca e apreensão, etc. Eu digo hipótese porque, mesmo nesse caso, haveria um debate sobre se o Janot, que tem o porte de arma, ter entrado lá com uma intenção de assassinar o Gilmar Mendes, já significa uma infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Porque se você for pensar, o crime não aconteceu.
Certo, Augusto Nunes? Claro. Ele simplesmente confessou que naquele momento ele estava imbuído de uma intenção que não foi concretizada. Ele pode dizer daqui a pouco também que ele mentiu. Então, quer dizer, mesmo nessa hipótese... Ele pode dizer que não fez nada disso. Mesmo nessa hipótese, é discutível se seria aplicado esse artigo do regimento para justificar a instauração do inquérito. Agora, na hipótese de ameaças à extinção do Supremo Tribunal Federal na Deep Web, é claro que isso não se encaixa, é uma alegação furada, é um inquérito ilegal, e eu quero comentar, inclusive, sobre CPI da Lava Toga e impeachment. Então vamos ao segundo trecho da entrevista que a gente separou aqui do Toffoli à Vera Magalhães, em que ele fala justamente sobre a CPI da Lava Toga e o impeachment de ministros do Supremo. Pode soltar, Robson. Vamos assistir. A gente está com um problema para subir aqui o segundo trecho. Vamos esperar só mais uns segundos aqui. Tanto a proposta de CPI que tem no Senado, quanto outra que tem na Câmara dos Deputados, que é contra a Lava Jato, são absolutamente desnecessárias. Não há razão para uma CPI do Judiciário, porque os órgãos internos do Judiciário funcionam de correição. Essa semana mesmo, o Conselho Nacional de Justiça afastou 5 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. 5 desembargadores. Os tribunais locais, quando um juiz é pego fazendo alguma ilicitude, afastam esse juiz. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, em 5 anos afastou mais de 30 juízes dos seus quadros. Agora, isso muitas vezes não é divulgado, até em razão da lei orgânica exigir o sigilo. Então, não se pode divulgar isso, mas a pessoa é afastada, ela é colocada para fora. Ou seja, os sistemas internos de correição do Judiciário funcionam e funcionam muito bem. Talvez outras instituições nem tanto. E para os ministros do Supremo existe alguma instância? Existe o controle exatamente do Senado da República através de um processo de impeachment, mas aí tem que ter um fato determinado, tem que ter uma razão. Entrar com um processo de impeachment porque não gostou de uma decisão jurisdicional, isso não é cabível. Muito bem, não é que não gostou, ele tenta fazer parecer que as pessoas estão entrando com processo de impeachment, como fez a Janaína Pascoal e os procuradores do MP pró-sociedade, porque não gostaram de uma decisão, porque discordaram de uma decisão. Não, como eu mostrei aqui, é uma decisão ilegal, é um inquérito ilegal, não está previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O Dias Toffoli falou ali, como vocês viram, que não dá para... as pessoas não gostar, por não gostarem de uma decisão do Supremo, e ele diz, às vezes gosta de uma, mas não gosta da outra e tal, mas por não gostarem, isso não é motivo para instalar CPI nem pedir impeachment de ministro. Mas é mentira que o pedido de instalação da CPI e o pedido de impeachment do Dias Toffoli se baseiem simplesmente num desgosto diante de uma decisão de ministro ou do plenário ou da turma do Supremo Tribunal Federal. Como a gente mostrou aqui, o artigo 43 diz: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Então é só em caso de infração à lei penal dentro do ambiente físico do Supremo Tribunal Federal. Não foi o caso, logo o inquérito é ilegal e ilegalidades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal ou por seus ministros, elas ficam sujeitas ao controle, à fiscalização, à vigilância que deveria ser exercida, em vez do silêncio complacente, pelo Senado Federal. Então estão certos os senadores do Grupo Muda Senado de pedir a instalação da CPI da Lava Toga. E o pedido de impeachment feito pela Janaína Pascoal e pelo MP Pró-Sociedade é mais ou menos... Esses dois pedidos são mais ou menos na mesma base. A diferença entre eles, Augusto, é que o pedido de impeachment ele pode ser não aceito, arquivado, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, numa decisão pessoal unilateral. E a CPI da Lava Toga,
o presidente tem obrigação de fazer avançar se ela tiver 27 assinaturas, que é o mínimo necessário. O que aconteceu foi uma grande pressão contra quem já tinha assinado e o Eumano Ferri deu aquela amarelada e retirou a sua assinatura, mas os senadores continuam tentando atingir o mínimo necessário de 27 assinaturas. Então tem base legal sim, e só para complementar, porque eu não cheguei ainda em todo o escopo desses pedidos. O Dias Toffoli abriu esse inquérito e dentro dele o Alexandre de Moraes suspendeu apurações da Receita Federal sobre 133 contribuintes, entre os quais as esposas do Dias Toffoli mesmo e do Gilmar Mendes. Quer dizer, suspendendo dentro de um inquérito ilegal investigações, apurações que poderiam atingi-lo, o Toffoli, e ainda atingir o ministro Gilmar Mendes, pelo menos em tese. Então é claro que é preciso investigar o que aconteceu, o que eles sabiam e ver exatamente que ilegalidades não podem ser admitidas. Os órgãos de controle precisam fazer aquilo que lhes cabe, Augusto. Os órgãos de controle não funcionam, não. O que funciona é o concurso que seleciona juízes em São Paulo. Isso funciona e por isso o Toffoli não passou por ele. Eu só não sei se isso é fruto de ignorância, essas declarações são fruto de ignorância ou de má fé. Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Zé Maria. É interessante que o presidente do Supremo fala em afastamento de 30 juízes e tal, não pode dizer o nome, para ter uma ideia. Na verdade, o afastamento de juiz envia o pobre rapaz para uma aposentadoria com salários aí na faixa de 30 a 40 mil reais, e mais alguns indiretos. Essa punição máxima. E também não pode divulgar o nome para não denegrir a imagem do pobre coitado que foi obrigado a se aposentar antes da hora. Essa é a punição máxima. E ministros do Supremo? Quantos? Nunca. Será que só tem santo lá? É evidente que não. É porque montaram aquela casta que eu disse, quando há acordo, quando alguém se sente ali em perigo, há um espírito de corpo geral. Isso não é só no Supremo, existe também no Congresso Nacional. A gente viu agora essa reação no Senado Federal e é geral por aqui. Eu entendo que o presidente do Senado Federal não tem a competência, não tem a autoridade de decidir sozinho sobre um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. Não quero nem entrar no mérito, mas acho que esta é uma função do Senado Federal. Essa história de ministro, telefonar para líderes, telefonar para senadores, pedindo para não ou retirar a assinatura ou não assinar um pedido de CPI, só esse telefonema já mereceria uma CPI e um pedido de impeachment. Trata-se de um poderoso ministro do Supremo Tribunal Federal, julga senadores, fazendo um pedido com cara de ordem, Então eu acho que a CPI vai mostrar um pouco aí esta entranha e também é uma das funções da CPI criar ali a possibilidade de legislar melhor sobre esta possibilidade de impeachment de ministro do Supremo. É isso aí, vamos em frente para a pauta número 4. Os procuradores da Lava Jato lamentaram a decisão do STF. É outra pauta, produção? Pode falar, Cleiton Ubinha. O que tem para falar do Toffoli? Pode falar para mim. A gente faz aqui sexta-feira, é zoeira mesmo, a gente conversa com a produção ao vivo. Ah, sim, então vamos aos outros tópicos da entrevista com o Dias Toffoli, que eu acabei pulando. Porque, assim, é preciso ter muito estômago para ouvir o Dias Toffoli falando e dando esse tipo de alegação que a gente desconstruiu aqui. Então, o Toffoli disse, só para resumir aqui a entrevista, ela está disponível nos canais da Jovem Pan. O Toffoli diz que o STF não age contra a Lava Jato e que a operação só foi possível graças ao tribunal. Ele citou leis que tiveram origem em propostas da Corte, a delação e a definição de organização criminosa. Sobre o COAF, Toffoli defendeu a própria decisão. Lembrou que o caso vai ao plenário em novembro. Essa é aquela outra decisão absurda do Dias Toffoli de suspender milhares de investigações que sejam baseadas em dados do COAF, da Receita Federal e do Banco Central. Lembrando que tem apuração lá sobre o entorno do Toffoli na Receita Federal. Isso a partir de um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, atual senador, que é investigado lá no Rio por causa do esquema dentro do gabinete desde quando ele era deputado estadual na Alerj. Então o Toffoli, atendendo ao pedido que se referia apenas ao caso do próprio senador Flávio Bolsonaro, expandiu
extrapolou o atendimento desse pedido, suspendendo todas as investigações que sejam com base nos dados do COAF, como é a do Flávio, da Receita Federal e do Banco Central. Então, só em novembro é que o plenário vai fazer um julgamento que a gente certamente vai acompanhar aqui no programa. Sobre a prisão em segunda instância, Toffoli afirmou que o STF tem de julgar o caso até o fim do ano. Ele vem fazendo pressão há muito tempo para que seja rediscutido o tema, que já tem jurisprudência estabelecida recentemente em 2016. Toffoli defendeu o Bolsonaro, disse que ele é afável no trato e tem se mostrado republicano na relação com o STF. E também que o consulta quando tem alguma dúvida jurídica. Disse que houve exagero na reportagem da Veja, que falava que ele reportou risco de golpe, e afirmou que se referia justamente à instabilidade provocada pelos arroubos anti-Supremo na virada do governo. Toffoli defende reformas e revisão de estabilidade de servidores. Fala que Congresso e STF podem contribuir para a simplificação tributária, retirando muitas coisas da Constituição. O presidente do Supremo ainda diz que há, sim, ativismo do Judiciário. Ele também avaliou a decisão sobre criminalização da homofobia, diz que o ideal seria que o Congresso decidisse isso, mas que foi voto vencido. Há ativismo dele próprio. Exagero, como é que ele falou? Que exagero que houve da Veja. São aspas do Toffoli, que informaram que ele fez um grande acordo para salvar a democracia. E fez um acordo com o Rodrigo Maia, com o Executivo e com o Alcolumbre. Agora ele está se desmentindo. Quem é que mentiu? O Toffoli da entrevista para a Veja ou esse agora que está mentindo? Ele não tem mais o acordão, porque não convém falar em acordão. Lembra ele posando, olhando para a Praça dos Três Poderes com aquela cara de estadista de galinheiro, né, e contando mentiras, e agora é outra coisa? Esse é o Toffoli. Fala, Zé Maria Trindade. Olha, tem um monte de comentário. Primeiro, a decisão só em novembro aí é um absurdo, né? Ficar esse tanto de tempo aí tudo parado, são vários inquéritos, é incalculável. Se fala em 1.400 inquéritos e processos parados, mas é muito mais. Me refiro à proibição do Toffoli no uso de dados da Receita Federal e do extinto COAF, né, para os processos. Isso tinha que ser decidido imediatamente, né? Por muito menos eles decidiram agora esse pedido aí sobre os delatores. Por outro lado também, a argumentação dele de regulamentar aí essa homofobia, o Congresso já decidiu não decidir, isso é uma decisão, né? E o próprio presidente do Supremo fala em ativismo judicial. Sobre Bolsonaro, eu estranho, né, que um presidente da República tenha dúvidas jurídicas e se consulte com um advogado muito especial, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que depois vai julgar o que decidiu o presidente da República. Muito estranho. Por outro lado, também eu acho que tem que sim ter uma reforma tributária e principalmente com relação a funcionários públicos. Já está passando da hora de um projeto ser elaborado para definir ali funções, salários de todos os funcionários públicos. Eu tenho medo de que isso seja aberto no Congresso e os funcionários conseguirem aumento e um plano de carreira muito melhor do que é hoje. Legal, Zé Maria. Eu só queria acrescentar um detalhe que é até bastante delicado. O Dias Toffoli, ele falou ali que há, principalmente na Deep Web, que ele não entende direito desse assunto, mas que há ali gente querendo a extinção do Supremo Tribunal Federal. Só para deixar algo muito claro aqui. Uma coisa que é ameaça de bomba no Supremo Tribunal Federal, ameaça de pessoa entrar armada no Supremo Tribunal Federal e tal. Esse tipo de coisa precisa ser investigado. Esse não é o caminho como nós mostramos aqui em Os Pingos nos Is. Isso é uma coisa. Agora, por mais nojento que possa parecer, se a pessoa defende simplesmente que não exista o Supremo Tribunal Federal, isso faz parte da liberdade de expressão dela, mesmo que você discorde. Se uma pessoa disser assim, eu defendo que no Brasil não haja uma Suprema Corte,
A pessoa que diz isso, ela não está cometendo crime nenhum, ela não está ameaçando ninguém, Augusto Nunes. Perfeito. É só para deixar claro isso. Perfeito. Porque a investigação é com base em ameaça, é com base em tentativa de crime, pode ser com base numa confissão e tal. Até aí, tudo bem, tudo previsto na lei. Agora, se o sujeito simplesmente defende uma nova organização do Poder Judiciário, uma nova organização do Congresso, que não tenha um órgão, que não tenha outro, isso faz parte da liberdade de expressão, por mais que você despreze essa posição dos outros. E é preciso deixar essas coisas claras, porque a gente está vivendo num país em que muitas vezes as pessoas têm esses ímpetos autoritários de não deixar que as pessoas pensem, inclusive, bobagens, Augusto. Por isso é que ele se lembrou de ressalvar que ele não entende dessas coisas, mas não entende mesmo. Ele não faz as distinções. É isso aí.